Eu tô vendo você vendo meu vídeo e não me seguindo, hein? Não tá me seguindo e nem curtindo, ó. Tô de olho. Fala, meus lindones, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou trazer um tema falando sobre coisas que podem estar atrapalhando você a se evoluir mais, a se desenvolver mais. E essas três coisas sim estão conectadas. Então, qual é a primeira delas? A primeira delas é você não ter uma constância. Então, eu vou trazer um termo prático aqui. Eu quero aprender um idioma novo. Gente, eu estudo alemão tem mais de 3 anos. Eu comecei a estudar alemão em 2019, se eu não me engano. Foi logo quando eu voltei aí da Alemanha. Eu já falava um pouco de alemão e aí eu comecei a estudar mesmo numa escola, mas eu tive que parar porque eu comecei a estudar inglês, aí eu mudei de empresa, fui para a Medtronic, tive que estudar mais inglês, que meu chefe era americano, então eu reportava direto para os Estados Unidos, e aí depois eu comecei a trabalhar com a Colômbia também, tive que estudar espanhol, fui jogada na piscina e tive que aprender sozinha, então eu não consegui focar e ter um objetivo ali só no idioma alemão, mas eu nunca deixei de lado, então eu consegui voltar a estudar oficialmente em 2020, no final de 2022, e eu tô estudando até hoje aí o idioma. Hoje eu tô no nível B2.4, eu consegui a certificação do Goethe no final de julho do B2.3, para mim foi assim uma conquista incrível, gente, porque eu não esperava que eu teria o nível para entrar no nível B2.3 do Goethe. Primeiro porque eu estudei muito tempo sozinha e eu fiz aula particular. A minha professora é uma professora incrível, mas para quem conhece o Goethe é uma escola que tem uma metodologia de alemão muito difícil. Eu fiz a prova, fiz prova oral 2 vezes, porque não formou turma no nível que eu tinha, que era o B2.2. E aí a secretaria me ligou e falou: Olha, Bru, não formou turma no teu nível, a gente tem duas opções. Ou você vai para o nível abaixo, que é o B2.1, ou você sobe para o B2.3. Porém, todavia, entretanto, né, gente, que nada nessa vida é fácil, eu tive que refazer a prova oral. E aí eles pegaram um pouco mais pesado, jogaram um professor nativo para mim, e foi super de boa, gente. A gente começou a falar de trabalho, e aí ele falou que a mulher dele também trabalhava em indústria farmacêutica. Foi super tranquilo, foi um bate-papo. Eu achei que ele ia estruturar a conversa jogando algum tema sobre um Weltschutz, ou sei lá, Sicherheit, ou sei lá, Bürgerschaft, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, falar de Luftschmutzung, que é, por exemplo, poluição do ar ou segurança aí ambiental, enfim, achei que ele ia trazer um tema terrível para eu falar, pelo nível, né, do idioma, mas não, foi uma conversa de 15 minutos e ele falou, olha, Bruna, eles são bem diretos, né, você tem um nível de alemão super ok para conversar, as pessoas te entendem, você consegue se comunicar super bem, mas você está cometendo erros gramaticais aí que você precisa trabalhar para o nível B2.3. Gente, eu fui aprovada, eu ralei no asfalto, para não falar outra coisa, e eu tive que estudar, assim, ralar mesmo para chegar no nível de alemão dos meus outros colegas. E eu consegui terminar, né? Eu fiz aí, terminei a certificação, mas eu só consegui, gente, porque eu tive uma constância de estudo. Então, eu tento pelo menos todos os dias estudar 30 minutos. Quando eu vou para o trabalho, eu tento ouvir podcast, eu leio alguma coisa, seja fazendo um cardio na academia, seja dentro do trem, porque eu sou CLT Prêmio, então eu ando de transporte público. Mas o tema é, eu tenho constância. Então a gente precisa ter constância. Não adianta você querer ser fluente em inglês, ser fluente no alemão, qualquer outro idioma que seja, se você não tem uma fluência. Você precisa ser constante. Então, Bruna, eu não tenho, cara, eu só tenho 5 minutos por dia para estudar. Gente, 5 minutos por dia, no final da semana, 7 dias, você estudou 35 minutos. Se você não pega no idioma nem o dia, você não vai ter contato nem o dia. Eu aprendi espanhol, gente, na prática. Eu nunca fiz aula de espanhol. Eu aprendi ouvindo, eu aprendi falando, mesmo falando errado. Eu aprendi tendo que treinar outras pessoas e passando um perrengue em Bogotá. Eu viajei para Bogotá várias vezes a trabalho. E eu tive que ir sozinha muitas vezes e eu tive que passar perrengue. Então, assim, você tem que ter constância. O idioma, não tô aqui para falar mal de escola de inglês, não é isso, não é esse o intuito do vídeo, mas o que eu gostaria de trazer é, não adianta você estudar numa Berlitz, numa CNA, numa Wizard, qualquer outra escola que seja, se você não tem uma constância, você e o idioma, porque você precisa ter contato, seja com música, seja lendo, seja
vendo série, vendo filme, fazendo exercício. E, gente, inglês, diferente do alemão, você tem uma infinidade de materiais na internet. Eu posso preparar aqui, posso deixar para vocês, se vocês tiverem interesse, comentem nesse vídeo, eu trago para vocês esse tema. Eu falo inglês, eu já sou fluente em inglês há mais de 5 anos, então para mim é um assunto que eu também posso aprofundar, porque eu tenho bastante conhecimento, e eu aprendi inglês dessa forma também. Então, tenham constância. É muito importante, é fundamental em que você se propõe na sua vida, você precisa ser determinado, você precisa ter constância. Outro ponto também é você ter medo de errar. Ah, eu tenho medo do que vão falar, e se falarem mal de mim, e se tirarem sarro, porque eu tô gravando vídeo, porque eu tô tentando vender na internet, estou tentando monetizar. Gente, não interessa. A vida ela é sua, você tem a decisão hoje de assumir o que você quer para você e ninguém paga suas contas. Se alguém paga teus boletos, aí essa pessoa tem direito de opinar. Se essa pessoa é uma pessoa X na sua vida, se essa pessoa é uma pessoa que você não admira, você não tem que ouvir a opinião dessa pessoa. Então, não tenha medo de errar. Comece, não precisa ser nada perfeito, não precisa ser nada mirabolante, né? Eu não tenho um cenário maravilhoso, eu tô começando agora, assim como eu comecei no TikTok também, mas comece, né? E um último ponto também é você buscar a perfeição. Gente, ninguém é perfeito, né? Você buscar a perfeição, você se comparar com um coleguinha, eu não vou gravar porque eu não tenho cenário ideal, eu não vou gravar porque eu tenho barulho externo, eu não tenho microfone de lapela, eu não tenho ring light. Gente, parem de olhar para o lado. A partir do momento que você olha para você, ao invés de ficar se comparando com uma outra pessoa que não tem nada a ver com você, nada a ver com a tua rotina, você evolui. Né? Quando a gente olha para o lado, a gente gasta uma energia que a gente poderia estar investindo em nós mesmos. Então você está se comparando com uma pessoa que não é você, que não tem a mesma rotina que você, que não teve as mesmas oportunidades que você. Vou dar um exemplo prático aqui. Academia. Eu não tô treinando, tem um mês, eu não tô vendo resultado. Sim, você vai ver resultado daqui 3, 4 meses e olhe lá. Se você se alimenta direito, se você dorme o suficiente, se você bebe a quantidade de água suficiente, ou se você tá treinando de forma correta. Forma correta, vulgo técnica, carga e constância, né? Então a gente tem que parar de olhar para o lado, porque as pessoas nas redes sociais, principalmente, né, qualquer canto da internet hoje, elas só mostram um lado bonito, elas não vão mostrar dificuldade. São muito poucas pessoas que trazem essa vulnerabilidade, e eu admiro muito isso. Porque grande parte das pessoas é Photoshop, é filtro, é chip de gestrinona que a pessoa fala que não é hormônio anabolizante, né? Então, assim, pare de olhar para o lado. Siga teu caminho, tenha seus objetivos, então tenha constância, não busque a perfeição e deixe de ter medo do que as pessoas vão falar. Porque no final das contas, quando você toma uma decisão de mudar a sua vida, é você que é responsável, não é a outra pessoa, tá? Então espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, por favor, me siga, ative o sininho aí para os novos conteúdos. E óbvio, se você tiver ideia de algum tema, algo interessante que você queira que eu traga aqui, fique super à vontade, é só comentar. Um abraço e a gente se vê por aí.